Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, há uma estimativa de 250 mil internações no Sistema Único de Saúde, o SUS, por ano por conta do aborto induzido. No Brasil, apesar do aborto ser crime, milhares de mulheres realizam um procedimento de interrupção da gravidez. O aborto é um evento normal na vida das mulheres e o procedimento clandestino resulta em milhares de mortes. Criminalização do aborto, o corpo é nosso, a gente tem que ter o direito de decidir. Não é o Estado, não é a igreja. Quem decide sobre os nossos corpos somos nós, cada uma de nós que estamos aqui. A legislação, ao tornar o aborto crime, impede que as mulheres façam o procedimento de forma segura. Ainda que haja exceções, como os casos de acefalia do feto e estupro, o debate é evitado por grande maioria da população brasileira e o direito das mulheres sobre o próprio corpo é severamente questionado. Hoje nós estamos recebendo Natália Ziolkowski, graduada de Ciências Sociais pela UFMS e é mestra em História pela UFGD. Hoje a gente vai conversar um pouco, sobre algumas questões que permeiam em torno da ilegalidade do aborto no Brasil e a gente vai discutir um pouco também sobre a luta pela autonomia reprodutiva feminina. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Clarice, tudo bem? Agradeço muito o convite, o seu e do professor Antônio, do Observatório de Direitos Humanos. A gente que agradece a sua participação aqui. Natália, eu queria que a gente começasse já, para uma introdução. Eu queria que tu falasse um pouco sobre você, sobre a tua atuação profissional. Eu sou graduada, como você falou, em Ciências Sociais, exerço a profissão de socióloga, trabalho com direitos humanos das mulheres, desde a época da minha graduação já, e depois profissionalmente também. Sou ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras, que é um movimento feminista nacional aqui no Brasil. Desde a minha graduação também eu estou envolvida nisso e é de onde vem o meu interesse em me aprofundar na pesquisa, e na compreensão sobre esse tema que é direitos reprodutivos e direitos sexuais das mulheres. Fiz a minha dissertação, no mestrado em História sobre esse tema, sobre o aborto, o corpo das mulheres, dentro de um contexto de fronteira, que é aqui do meu estado, o Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Brasil e com a Bolívia. Essa pesquisa dentro de um recorte histórico e que depois veio a se tornar um livro também, e que me impulsionou ainda mais dentro dessa luta e acompanhar, o que eu faço até hoje, esse tema, essa discussão no Brasil, a luta pela nossa autonomia reprodutiva, como você disse. Para a gente começar, de fato, eu queria que me dissesse, para que interessa a criminalização do aborto no Brasil? E, na tua opinião, o que mais dificulta a descriminalização? A criminalização do aborto no Brasil, ela pode ser enxergada, assim, por alguns aspectos, as práticas, discursos religiosos, o campo cultural, o político e o econômico, eu acho que são os mais marcantes. E aí, falando um pouquinho de cada um, no campo religioso, eu digo porque há uma compreensão muito negativada sobre a escolha de interromper a gravidez, Isso porque há diferentes compreensões sobre o início da vida, e isso tem implicações espiritualistas, tem ditames dogmáticos também, qual é o papel da mulher na nossa sociedade, dentro de uma perspectiva de um universo cristão, judaico-cristão, que é o que a gente vive, Eu também quero dizer que isso são todos pontos de vista que precisam ser respeitados, que devem ser respeitados, dentro de uma democracia que a gente está construindo. Então, essa escolha de crença, a escolha de incorporar um dogma religioso dentro do modelo de vida de cada um, essa escolha individual de cada um, faz parte da nossa dinâmica social. Mas ela não é para cada pessoa, A gente vive uma grande diversidade, então isso também precisa ser reconhecido e respeitado no nosso país, que é laico em sua Constituição. Culturalmente, eu falo porque também está intimamente ligado a uma noção, e aí novamente falando do que são os papéis sociais dos homens e mulheres na nossa sociedade, e eu falo isso sem fazer muito recorte se são homens ou mulheres cis ou transgêneros, e aí considerando também que a gente está numa cultura predominantemente heteronormativa, a gente já vai para um aspecto que eu quero trazer também na nossa cultura, que é a maternidade, no bojo desses papéis sociais, que está colocada de uma forma bastante diferente a sua vivência, e inclusive em termos de direito também, em relação à
maternidade. Então, a gente sabe que no Brasil existe uma cultura de predestinação da mulher para cumprir esse papel, que está sempre nos empurrando para o espaço doméstico, né? Esse espaço privado é composto por um casamento heteronormativo como um modelo principal e ideal, né, por um espaço doméstico cuja responsabilidade é principalmente ou integralmente das mulheres. E aí, mesmo que a gente já ocupe outros espaços na sociedade, né, espaços públicos, a gente sabe que isso também ainda acontece de uma maneira desigual, né, em vários aspectos. E também a gente sabe que há uma sobreposição de tarefa para as mulheres, que aí eu gosto de citar bastante o trabalho teórico da Betânia Ávila, né, que é uma socióloga do Instituto SOS Corpo, Instituto Pernambucano, e em que ela diz que a gente vai trabalhar e a gente volta para casa e segue trabalhando, né? E aí também tem uma outra concepção que eu acho muito interessante, que é sobre essa jornada do trabalho em casa, que é um trabalho não pago, e que é um trabalho que é chamado de amor, é o que a Silvia Federici diz, porque é um trabalho que está vinculado à ideia do cuidado, né, que as mulheres têm, o cuidado com o outro, o cuidado com o seu espaço, né, com esse espaço doméstico. Então, tudo isso transforma a vida de nós mulheres, culturalmente falando, né, numa condição de grande vulnerabilidade, né, física, mental, né, psicológica. Digo isso porque isso está bastante relacionado com esse papel social do ser mulher, né, e que vai, em algum momento, chegar na questão da vivência da maternidade ou da negação da maternidade, né, porque a forma como a gente lida com esse papel fundamental de ser mãe, né, e que é tão forte na nossa cultura, a ponto de a gente não conseguir compreender ainda muito bem como uma mulher né, a função de ser mãe, né, e aí a gente pode dizer, inclusive, dentro de um aspecto de saúde pública, que é, por exemplo, a depressão pós-parto, né, quando uma mulher tem um filho e renega esse filho logo após o nascimento, né, são assuntos variados, né, eu cito esse como exemplo, mas para dizer que é um universo bastante complexo e que a gente pouco conhece, né, a gente vê um núcleo duro de uma cultura que nos impõe aquilo e tudo que está fora daquilo, que foge desse escopo, né, que nos coloca como, que concebe a mulher como mãe também, né, que não difere essa figura, tudo que destoa disso é recriminável, né. No campo político, eu falo porque a gente tem poderes públicos que legislam sobre os direitos reprodutivos, né, que implementam as políticas públicas e sociais, e a gente também está falando de um assunto que é um direito. A gente tem uma sociedade aí que, como eu disse, fecha os olhos, né, para a condição das mulheres que abortam, então não sabe como elas abortam, né, como é que elas conseguem chegar, assim, de maneira genérica, né, eu falo a sociedade em geral, como é que elas fazem para acessar os métodos abortivos, né? Se tem diferença para a mulher que tem dinheiro e para a mulher que não tem dinheiro, né? E num país que é fundamentalmente que tem o racismo estrutural, né, muito forte, como é que a gente olha para essa questão do aborto nesse contexto também? Tem diferença para as mulheres, para o aborto que é feito pelas mulheres brancas e pelas mulheres negras, né? Então a gente precisa se perguntar sobre isso, né? Falar sobre o aborto e entender mais desse universo na vida das mulheres. Então, a grande questão que a gente enfrenta hoje nesse tema, em relação a isso que você pergunta, Clarice, está vinculada, no meu ponto de vista, a esse fundamentalismo, a manifestação desses fundamentalismos religiosos e políticos no nosso país, né, e que se convergem, inclusive, né, hoje. Então, essa criminalização, ela está muito ligada a uma postura impositiva de crenças, de compreensões de um mundo, de uma ideia de que o corpo da mulher é um corpo público, né, então que a gente não pode escolher o nosso destino, que a gente não pode fazer as nossas próprias escolhas, né, que todos têm direito de escolher por nós ou de interferir na nossa escolha, né, e aí eu falo todos, e eu sempre friso isso quando eu falo nesse contexto, porque a gente viu, inclusive, agora nesse último caso que ganhou espaço na mídia nacional, que quem são as pessoas, né, que estão ditando essas regras, sejam elas morais ou sejam elas jurídicas mesmo, né, práticas jurídicas, são os pastores, são os padres, são os bispos, é o presidente, são ministros, deputados, senadores, que não coincidentemente são homens que estão ocupando esses espaços de poder, que estão dizendo o que é essa regra para nós sobre o nosso corpo, né. É uma questão muito, muito delicada, né, e aí acho que a gente tem que compreender que a imposição de conceitos que a gente tem, principalmente os individuais, os subjetivos, não pode se colocar dessa forma opressora, né, para todas dentro de uma sociedade. E aí, sobre o que eu acho que dificulta a descriminalização no Brasil, dizer que descriminalização e
legalização são coisas diferentes, né? A descriminalização é quando o Estado não coloca mais na cadeia a mulher que pratica o aborto, ou o profissional ou a profissional que fazem o método, né? Que interrompem a gravidez de uma mulher. E a legalização, ela diz respeito a uma responsabilidade maior do Estado com isso, porque quando o aborto está legalizado, o Estado precisa oferecer um serviço de aborto que seja seguro para as mulheres, e ele precisa divulgar esse serviço, que é uma coisa que hoje não acontece no Brasil. A gente tem serviços super escassos no Brasil de aborto legal, mas a gente tem, e esses serviços a gente nem sabe onde ficam. Há uma pressão social tão grande, inclusive de outros setores da sociedade, como as instituições religiosas, para que isso não seja divulgado, ou para que o serviço não seja aberto, né? Há um processo de dificultar isso para as mulheres, né? A legalização, ela não é uma imposição, como é a não legalização, né? Porque para quem não aceita ou não quer fazer, a pessoa continua com esse direito em um país que tem um aborto legalizado. Só que a diferença é que as mulheres que querem, que desejam, que sentem necessidade, precisam fazer por seus motivos mais diversos, elas também têm o direito e também vão poder fazer isso de uma forma segura, né? Então, essa noção de que o corpo da mulher é um território público e que não cabe a ela decidir é uma forma de nos subjugar e de menosprezar o direito de escolha da mulher, né? E isso é um aspecto bem forte da criminalização do aborto no Brasil. Tem uma hora que tu fala na tua pesquisa que o controle ele é algo histórico, porque antigamente o aborto ele era induzido pelos homens e pela família também. E aí uma dúvida que surgia assim na minha cabeça é de que por que hoje em dia esse controle permaneceu, mas a concepção acerca do que é o aborto e da interrupção da gravidez, ela ficou tão demonizada. Sempre a Igreja Católica condenou a prática do aborto, né? Por exemplo, né, como você falou, ou em que momentos que a prática do aborto não era criminalizada em outras sociedades, né? Então, à medida que dentro das relações de poder se percebe que as mulheres têm mais domínio de si, de se colocar no direito de escolha mesmo, de dizer o meu corpo é o meu território, né, como é uma máxima que a gente diz dentro do movimento já há alguns anos, isso se torna uma ameaça também, né? Então, a situação, ela tende a ficar, assim, porque as mulheres, né, elas estão saindo daquele escopo ali do que eu relatei, né, do que é um papel social da mulher, né, para se colocar numa postura mais protagonista ali da sua própria história, né, de fazer sua própria escolha. Então, isso é uma afronta para como os modelos de relação de poder estão instituídos dentro do sistema patriarcal, por exemplo. Isso contribui para que essa prática seja criminalizada, então, né, para que, de repente, isso passe a ser uma ameaça, né, e não mais algo imperceptível. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, que foi um aspecto que eu trabalhei bastante na minha dissertação também, o uso de medicamentos abortivos, né? Dentro das práticas do aborto clandestino, do aborto inseguro, há vários métodos que colocam em risco, inclusive, a vida das mulheres. O surgimento da medicação, né, da medicação misoprostol, que é conhecida também como Citotec, advém em um momento assim que as mulheres passam a entender que é uma forma de interromper uma gravidez, né? E aí também não são só as mulheres que têm uma gravidez e que não podem buscar o serviço de aborto legal, mas também aquelas que nem sabem que o serviço existe, né? Há pesquisas que relatam mulheres que foram vítimas de estupro, engravidaram e que tiveram que buscar o aborto ilegal e inseguro, né? Por desconhecer, por exemplo, né, que não existe um serviço que não é divulgado. E que o medicamento ele é muito mais seguro para as mulheres. Então, ele entra no Brasil na década de 80 como uma medicação que vem dos Estados Unidos, é elaborada pela indústria farmacêutica dos Estados Unidos, que vem para cá para tratar a úlcera, né? E, de repente, descobre-se que é um medicamento abortivo e que pode ser adquirido numa farmácia, por exemplo. Então, isso é inadmissível, né? Dentro de uma concepção, mesmo não só porque o aborto é ilegal no Brasil, né? Isso é um pouco óbvio, mas é numa concepção mesmo do protagonismo que a mulher assume ali no seu direito de escolha, né? E aí, imediatamente, isso é proibido, né? Então, segue-se essa lógica, assim, de como eu estava falando, né? O corpo da mulher, ele é público no sentido de que as pessoas se sentem no direito de violá-lo, né? De vilipendiá-lo,
e de violentá-lo e de ditar as regras também, de escolher pela mulher. E partindo disso, eu queria te perguntar, quem são as mulheres que realizam o aborto no Brasil? O que essas mulheres elas têm em comum? São as mulheres. Predominantemente são mulheres entre 20 e 29 anos, que estão numa união estável, têm até 8 anos de estudo, que são trabalhadoras, que se declaram católicas, que já têm um filho, pelo menos, que são usuárias de métodos contraceptivos e que abortam, por exemplo, principalmente com o misoprostol. Essa informação que eu trouxe para você, para quem está nos assistindo, é o que diz um caderno que foi publicado pelo Ministério da Saúde e pela UNB, Universidade de Brasília, e no ano de 2009, né, já tiveram outras pesquisas mais atuais, mas o perfil não muda muito, né, e esse caderno ele tem como tema, deixa eu ver aqui, 20 anos de pesquisa sobre aborto no Brasil, né, foi um projeto que sistematizou textos durante 20 anos que foram produzidos sobre o tema. Um projeto bem interessante e que, dentre eles, que traça o perfil das mulheres. Eu acho bem interessante essa pergunta, Clarice, e humanizar um pouco mais essa questão, né? Porque é mostrar que essas mulheres que abortam não são mulheres desalmadas, cruéis e monstruosas, né? Elas são mulheres que têm, inclusive, esse perfil aí que eu acabei de citar para você, né? Que se identificam com uma religião, né, que já têm filhos, que estão casadas, né, mas é claro que esse não é o perfil único, né, e aí tem um grande problema da gente traçar esse perfil no Brasil, que é a própria ilegalidade. Muitas mulheres sentem medo, porque o aborto é um tabu e é um crime no nosso país, né, então as mulheres realmente sentem medo de dizer, né, o porquê fazem, né, de se identificarem. Então, isso é uma estimativa, né, digamos assim, que pesquisas conseguem alcançar hoje no Brasil. E aí tem um dado interessante também, que é 1 a cada 5 mulheres de até 40 anos já fizeram um aborto aqui no Brasil, né, que é uma pesquisa do Instituto Anis de 2015 ou 2016, um instituto que desenvolve muitas pesquisas e gera muitos dados sobre esse tema aqui no Brasil também. Você pode parar e pensar, bom, de cada 5 mulheres que eu conheço, 1 já fez aborto. É uma prática recorrente, né, que é movida por motivos muito diversos, pela condição social, econômica das mulheres, pelos seus projetos de vida, né, medos, né, enfim, uma série de condições, né, que levam as mulheres a fazerem aborto, e é uma prática assim, que é realmente recorrente, embora a sociedade feche muitos olhos para isso e a gente pouco saiba que mulheres tanto precisam recorrer, né, à interrupção da gravidez, tanto desejam recorrer, né. E, Natália, por que a gente precisa considerar o aborto como uma questão de saúde pública? Quero trazer algumas informações para vocês, dados também que me chamaram bastante atenção agora, depois desse caso da criança de 10 anos, né, grávida, trouxe muito à tona, né, a discussão sobre estupro, sobre abuso sexual, e sobre a situação do aborto no Brasil também. Tem um anuário de segurança pública, um relatório, né, que no ano de 2018, essa publicação, ela mostra que no Brasil teve mais de 65 mil registros de estupro. Esse anuário ele traça um perfil, 4% a mais do que no ano anterior, do que no ano de 2017, né, e chega a ser uma estimativa que foram 180 estupros por dia. Então, as vítimas dessa violência, elas são 82% do sexo feminino, e destas, 53% tinham até 13 anos, ou seja, mais da metade dos estupros são praticados contra crianças, meninas crianças. 50% desse número aí também é revelado de mulheres negras, né? Então aí fica no meio a meio, 50% negras e 50% brancas. Então, nessa estimativa, chega-se a informação de que 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil hoje por dia, né? E esses são registros que revelam que o mais comum, que também revelam, né, que o mais comum dentre as pessoas que praticam esse crime são as próximas, né, que são pais, padrastos, tios, irmãos, avós, né? Então, o estupro ele é um crime bárbaro, né? O estuprador ele é um criminoso, e isso é caso de polícia. A mulher, a menina,
que passa por uma situação dessa, de violência, de violação, de violência psicológica, de violência física, de abuso e de tortura, é um caso de saúde pública. Percebe, assim, a diferença? Não é um caso de polícia, né? E aí a gente traz isso para a questão do aborto. Então, uma gravidez que é fruto de um estupro, que não foi desejada em nenhuma hipótese, enfim, violentada, né? E aí ela depois é recriminada por uma sociedade por escolher interromper a gravidez, né? Então ela é novamente violentada, né, pelo desejo de abortar, que é considerado um pecado, para uns uma delinquência, para outros uma infração, né? E o próprio poder público também enxerga, né? A gente tem representantes de poderes públicos que enxergam dessa forma. Daí eu quero retomar aqui com vocês, para dar como exemplo, né, o projeto de lei 478 que foi apresentado no Congresso Nacional no ano de 2007, que foi chamado de Estatuto do Nascituro, e que nós, mulheres, denominamos como Bolsa Estupro, né? Foi um projeto de autoria do Luiz Bassuma, que é um ex-deputado federal da Bahia, do PT, e do Miguel Martini, que é um ex-deputado de Minas Gerais, do PHS, né? E que até hoje esse projeto ele é colocado em tramitação dentro do Congresso, ele está lá e em 2017 ele foi colocado em pauta, em 2019 ele foi trazido para a pauta de novo. Então, assim, é um projeto que, de forma bem resumida, trata de vetar o direito da mulher de interromper a gravidez, né, num caso já garantido por lei, que é o caso de estupro, e é um projeto que obriga o estuprador, o criminoso, o homem criminoso estuprador, a assumir a paternidade da criança. Então, assim, a registrar a criança vítima daquele abuso, a pagar pensão, ou seja, ter um vínculo com aquela mulher e com aquela criança, né, manter um vínculo entre réu e vítima. A Damares Alves, antes mesmo de esse governo atual assumir a presidência e os ministérios, ela já se declarava favorável ao Estatuto do Nascituro e já dizia que ele precisava ser colocado em pauta de novo, sabe? Então, é uma coisa assim que fica reverberando dentro do Congresso, né? Então, são representantes da nossa política que tratam desse tema, né? Que querem retroceder os direitos já conquistados, que recriminam o aborto e recriminam as mulheres, né? Então, assim, querem ampliar a criminalização do aborto no Brasil, né? Violar os direitos fundamentais à vida e à saúde da mulher, quando colocam a proteção integral ao embrião, né? Então, tudo isso é um atentado contra a saúde da mulher. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E uma mulher com uma gravidez indesejada não está em sua plena condição física e mental, né? Então, precisa ser visto como uma questão de saúde pública, né? A clandestinidade também implica em sérios riscos para a saúde da mulher. Mesmo assim, os motivos que as levam a interromper uma gravidez não são menos significativos que o impacto de agir na ilegalidade quando elas recorrem ao aborto ilegal, né? Mesmo correndo riscos de morte. Então, a gente precisa olhar para esse assunto justamente como um problema de saúde pública e não como um problema de polícia e de cadeia, como a gente vê principalmente hoje no Brasil. Pegando essas estatísticas, né, que tu mostrou pra gente, que são bem chocantes, de que meninas mais novas tiveram esse percentual aí de serem alvos de estupro, né, por familiares, a gente lembra, né, como tu já falou, desse caso recente da menina de 10 anos que precisou passar pelo procedimento do aborto. E aí, devido a isso, o Ministério da Saúde ele mudou a sistemática, eu acredito que, não sei se tu ficou sabendo, de autorização do aborto. A equipe médica ela precisa informar a polícia de que há alguém querendo fazer o aborto mesmo em casos de estupro. Aí eu queria saber como é que tu avalia isso e como é que tu avalia o atual governo em cima dessas pautas que envolvem os direitos femininos e as questões de gênero. Bom, eu avalio como uma violência institucional contra nós, mulheres, nessa portaria, e que não é a única promovida neste governo,
né? Primeiro porque gênero, na perspectiva deles e delas, né, dessas pessoas que compõem hoje a base desse governo, é uma ideologia, né? Uma questão ideológica e que deve ser combatida, né? E depois porque são pessoas que são capazes de retroceder nos nossos direitos a esse ponto, né? Como eu estava citando para vocês agora há pouco. Então, essa portaria 2282, né, que foi publicada na semana passada, que você traz aí, ela cria diretrizes para o atendimento de aborto legal em todo o país e dificulta ainda, né, que a vida das mulheres, das meninas que precisam e que têm o direito de abortar, que consigam fazer isso de forma humanizada, né, porque a gente já tem o direito a não ter que ir à polícia depois de ter sido violentada, né, de ter descoberto uma gravidez, vítima resultado de uma violação, de uma tortura, de uma violência, né, ou de não ter que ir relatar, né, dentro de uma delegacia de polícia, né, sobre isso. Então, assim, a perspectiva é que a mulher tem um atendimento humanizado, né, e que, de novo, como você tinha pautado, coloque isso dentro da perspectiva de saúde mesmo, né. Então, a gente já alcançou esse direito, né, nessa condição, e por isso que eu digo que é um projeto que atenta mesmo à dignidade humana das mulheres aqui no Brasil, né. Tem uma reação vindo de dentro da Câmara dos Deputados, né, com um projeto de decreto legislativo que o deputado Rodrigo Maia precisa colocar, né, em votação. Ele já se pronunciou dizendo que é uma portaria que é inconstitucional, que é ilegal e que ele considera ser absurda, né? Então, agora ele precisa colocar em votação esse projeto, que é um projeto que vai sustar essa portaria, né? E vai para desburocratizar, né, o acesso ao aborto legal no Brasil. Então, por exemplo, eu, enquanto integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, né, a AMB, a gente está num esforço grande de repúdio, né, e solicitando a anulação dessa portaria. Estamos todas considerando, dentro dos movimentos de mulheres e feministas do Brasil, que é uma portaria que vem atentando diretamente aos direitos das mulheres e das meninas no nosso país, né, e que agrava essa conversão do direito já previsto em lei, né, dentro, inclusive, do Sistema Único de Saúde, né, como serviço de amparo e seguro, né, nos casos de violência sexual, né, e submete, então, as mulheres e as meninas a essa condição de sofrimento, de passar por novas situações desgastantes, né, degradantes mesmo, para a sua dignidade, né? Então, tá tornando algo compulsório. Existe um medo, porque há ameaças, né? E a gente sabe que há mulheres que não querem fazer a denúncia, né? Que não se sentem seguras de fazer a denúncia. Então, a gente está tirando, inclusive, o direito de fazerem essa escolha. Então, é gravíssimo, né? Quer dizer, assim, lógico que a gente luta para que o estupro ele não seja, para que a gente não se cale, para que nenhuma mulher se cale, né? Só que também tem que ser visto dentro de um processo de que é preciso um amparo dentro da saúde mental, para a saúde mental dessas mulheres, né, para que elas se sintam seguras, né, fortalecidas para realizar a denúncia, né. Então, uma medida como essa que impõe, né, que as mulheres primeiro façam a denúncia, né, para que depois consigam ser ouvidas por uma equipe profissional de saúde, é bastante abusiva, intimida, né, e tortura ainda mais as mulheres, né. E para a gente ir finalizando, eu queria saber de ti se tu acha que o aborto vai ser legal. E quais são as perspectivas para o futuro e quais os caminhos que a gente precisa percorrer até que o aborto vire legal aqui no Brasil? Eu acredito que sim, que a gente vai ver a legalização do aborto. Eu luto, né, para que isso aconteça, inclusive aqui no nosso país, e eu também digo que a gente tem bons exemplos agora próximos de nós, que é o caso do Uruguai e da Argentina. Ano passado, eu vi uma matéria que ficou bem marcada para mim, uma fala do Ministério do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em que ele disse que o aborto seguro é um assunto que os envergonha como sociedade, né, argentina, e que
falando sobre, enquanto cidadão argentino, né, que ele não quer mais seguir passando essa vergonha e que ele deseja mais liberdade para todos e mais direito para todas. Para a gente dar um passo como esse, Clarice, eu entendo que é preciso muito debate. A gente precisa ainda falar mais sobre o aborto que está debaixo dos tapetes. É um assunto que ainda é muito tabu para a gente, né? A gente precisa falar sempre do aborto, porque ele está acontecendo todos os dias no nosso país, né? É um assunto que normalmente vem à tona quando tem casos muito emblemáticos, né? E o Brasil já teve casos muito emblemáticos, inclusive mundiais, aqui no meu estado, no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já teve um caso de 2007, que foi conhecido como o caso das 10 mil mulheres, né? Que foi uma clínica de abortamento clandestina, né? Que foi lançada na mídia, né? Fizeram uma reportagem e aí bastante sensacionalista sobre o tema, e aí lançaram isso na mídia local, e logo isso caiu na mídia nacional, e virou uma situação muito dramática, né, para nós aqui. Então, eram quase 10 mil fichas de mulheres que tinham passado pela clínica, que era uma clínica de planejamento familiar, né, e começou um processo de criminalização, algumas mulheres foram criminalizadas, internacionais, né, se voltaram para cá, comissão internacional, advogadas do Brasil e de fora do Brasil, para entrar com um pedido de habeas corpus coletivo dentro da Comissão Internacional de Direitos Humanos, então teve uma movimentação muito grande sobre o tema. Inclusive, foi o momento em que eu realmente entrei nesse debate, né, nessa discussão. Então, assim, a gente tem vários casos emblemáticos no nosso país, e quando eles acontecem, a gente tem um espaço para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Vale lembrar que a escolha consciente de representantes para os nossos poderes públicos no Brasil nos ajuda também a dar passos na construção de um Estado democrático de direito, né? Desses países que eu citei, né, que são muito próximos aqui de nós, que é a Argentina e o Uruguai, né, que são países que estão avançando no reconhecimento da cidadania, da dignidade, do direito de escolha das mulheres. Então, eu vou finalizar, eu quero trazer uma expressão, uma provocação feminista que o movimento tem feito, né, uma reflexão que eu considero bastante pertinente, que diz o seguinte: aborto legal, a sociedade respeita, o Estado garante e a mulher decide. Muito bacana, Natália. A gente te agradece muito por ter participado aqui com a gente, ter trazido à tona esse debate que é tão importante, né? Principalmente no momento que a gente está. Eu é que agradeço a participação, Clarice, a atenção sua e a disponibilidade do Observatório de pautar esse tema.